Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação, poeta, artista plástica e mãe, avó, etc. E eu tenho esse canal para falar um pouco sobre o tema arte e aprendizagem, que são os dois temas da minha vida, né? Os temas que eu me dediquei a vida toda a estudar e a viver. E hoje, um domingo bonito, de céu azul, dia 12 de abril de 2026, foi o lançamento de mais uma antologia da qual eu faço parte. Gênero é Água. A antologia Gênero é Água mergulha na fluidez e no poder simbólico da água para pensar as identidades de gênero. Proposta e apoiada pelo Coletivo Marianas. A publicação é um projeto que se soma à missão do grupo de ampliar vozes literárias que questionam normas sociais, convenções e estruturas de poder. Eu tive o prazer de fazer para esse livro 2 ilustrações e 2 poemas, né? Mas eu queria, antes de qualquer coisa, contar para vocês que esse livro mobilizou 55 pessoas, né? Ele tem muitas autoras e autores, tem muita arte, muita ilustração, arte plástica, né? Arte visual. E tem muito carinho, né? Muita emoção aqui envolvida dentro dessas páginas. Então, eu vou ler um pouquinho sobre o prefácio, né? Vou ler um pedacinho da apresentação, porque esse livro foi organizado por uma escritora chamada Melissa Rainer. E ela que fez a proposta para o Coletivo Marianas, né, que foi reunindo todos os textos, e então ela organizou esses textos em 3 partes, em 3 blocos, e aí a gente vai saber um pouquinho do que é cada bloco, e eu vou ler um poema de cada bloco. Mas antes eu vou ler um pouquinho da apresentação, um pouquinho do prefácio, que foi feito por uma outra escritora, um pouco da consideração científica e um pouco do pós-fácio. E depois, então, eu vou ler os poemas. Esse canal ele tem essa preocupação da gente falar sobre aprendizagem e arte, mas sempre ler alguma coisa no momento em que a gente está apresentando algum tema. Então, na apresentação do livro, a Melissa coloca: o percurso de leitura inicia com Nascentes, que é o primeiro bloco do livro. Narrativas simbólicas da água em sua perspectiva arquetípica e cosmológica do feminino. O gênero aqui não é estereótipo, mas sensibilidade encarnada, memória ancestral, paisagem que pulsa no corpo individual e coletivo. É o feminino nas origens simbólicas e mitológicas, da água como princípio de vida de onde emergem as memórias e experiências do corpo. Então, ela fala desse primeiro bloco que ela chamou de Nascentes. No segundo bloco, ela reuniu poemas que falavam de movimento, de trabalho, de família, e ela chamou de fluxos. E ela conta assim, o que é esse bloco que vai falar dos fluxos? A água deixa de ser origem
e passa a ser movimento, circulação e instabilidade. Ela corre, escorre, transborda ou se retrai nos territórios concretos. Aqui, o gênero aparece, sobretudo, como experiência em processo, atravessada pelo tempo, pelas relações, pelo corpo em transformação e pelos afetos e pelos conflitos cotidianos. Então, o primeiro bloco, nascentes, o segundo bloco, fluxos, e o terceiro bloco ela chamou de travessias. Travessias simbólicas tensionam o gênero como marcador de violência. Travessias, que é o nome do capítulo, do bloco, concentra os textos em que a água aparece como limiar, ruptura, risco ou transformação irreversível. Aqui, o gênero emerge com maior nitidez como conflito identitário, deslocamento entre categorias, enfrentamento da norma, experiência de margem ou sobrevivência em contextos hostis. São textos em que o atravessamento não é escolha estética, mas condição de existência. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, que é uma artista e artista visual e escritora. E dentro da introdução ela escreve assim: como seu título, Gênero é Água, sugere uma obra literária propícia do transbordamento do conceito de gênero, para além das definições reducionistas e deterministas de homem e mulher, como categorias fixas e universais, baseadas em valores, padrões de condutas e práticas que comumente refletem e refratam relações de poder hierárquicas, desiguais, preconceituosas e excludentes. A antologia poética Gênero é Água contribui para a sensibilização e ampliação e para o aprofundamento do olhar sobre a fluidez, complexidade e diversidade das identidades de gênero, na medida em que a linguagem e o discurso são fundamentais em sua construção, bem como na transformação das relações sociais. A poesia propicia múltiplas expressões e interpretações, de modo inclusivo, o que é essencial para a compreensão e o respeito às questões de gênero. Maristela Ono. Agora, vou ler também uma pequena parte do que foi, do prefácio que foi escrito. Está aqui. Que foi escrito por uma cientista chamada Lindamir Salete Casagrande, cientista e escritora. E ela escreve, ela conta, né, que gênero é um termo com múltiplos significados. Temos os gêneros literários, fílmicos, e ele aparece também na biologia, mas é a utilização antropológica que nos interessa. Então, ela vai falar o que é gênero na antropologia. Na antropologia, gênero é considerado uma construção social e cultural sobre o que é ser homem, mulher ou outras possibilidades de existência que hoje sabemos serem múltiplas. O gênero não é determinado apenas pelo sexo biológico, mas, sobretudo, pelas normas e valores compartilhados por um grupo social. Se é uma construção social, varia em cada sociedade e época e pode ser transformado, reconstruído, remodelado. E transformações é o que mais temos visto nos últimos tempos. Na década de 50, o termo gênero ganhou um novo emprego, uma nova designação,
foi utilizado por John Money para diferenciar o sexo biológico do sexo psicológico. Na década de 70, tornou-se um conceito central para a antropologia, e na década seguinte passou a ser utilizado pelas historiadoras feministas para analisar as diversas situações do cotidiano. Esse é um cuidado que devemos ter, uma vez que na antropologia, ela fala que gênero foi muito confundido com sexo, foi usado como sinônimo de sexo. E esse é um cuidado que devemos ter, uma vez que na antropologia, sexo se refere a características biológicas, cromossomos, hormônios e órgãos reprodutivos, enquanto gênero diz respeito a expectativas sociais, simbólicas e comportamentais atribuídas a cada sexo em cada cultura e época. Não sei, perguntam para ela, né, que alguém diz assim que... eu vou ler até o parágrafo. Muitos estados e municípios, em uma manifestação de violência, desconhecimento e preconceito, criaram leis proibindo o uso do termo gênero nas escolas, porque estávamos destruindo a tradicional família brasileira. Mas qual família? A tradicional, papai, mãe, filhinhos e amante? Ou aquela que o pai abandonou e a mãe sozinha ficou com os filhos? Não sei. Na atualidade, o debate sobre gênero foi ampliado e passou a incluir discussões sobre identidades trans, não binárias e outras formas de existências que desafiam os sistemas tradicionais. E nós seguimos na luta pela construção de uma sociedade mais justa, onde todas as pessoas possam ser o que quiserem em relação ao gênero. Pensando o gênero como uma construção social e cultural, gênero e a água pode contribuir na construção de uma sociedade mais justa, onde possamos ser livres como a água para seguirmos nossos caminhos, livres para vivermos nossos amores e temores, sonhos e dissabores. Por isso, escrevemos. Achei tão linda, se desse para ler tudo, né? Mas se eu for ler o livro todo, não vou conseguir. Então, agora eu escolhi um texto. O primeiro bloco, Nascentes. Eu vou ler o poema de Daniele Heck. Águas tempestuosas. As salivas expelidas pelas bocas de Leolinda Daltro e Gilca Machado, quando fundaram o Partido Republicano Feminino, formaram um rio tempestuoso, aquecido pelo calor da crítica, sobre a política cáustica que ressecava e ainda resseca as vidas das mulheres. O rio abrasado se tornou vapor d'água e, condensado em nuvem, se precipitou em chuva. Banhadas por esse ciclo contínuo, nós mulheres sentimos nossos corpos hidratados por essas águas efervescentes, geradoras de moléculas aguerridas. Os dias passam, está explícito, não há avenida nem viela, nem parque que não ocupemos, mesmo quando somos bem-vindas. Mesmo quando não somos bem-vindas. Vou reler esse último pedacinho. Os dias passam, está explícito, não há avenida nem viela, nem parque que não ocupemos, mesmo quando não somos bem-vindas. Daniele Heck. A Daniele Heck é poeta, escritora, escreveu alguns livros, né? É coautora em várias antologias.
e participa do coletivo Marianas, do coletivo Vozes Escarlates, Mulherio das Letras Paraná e Ruído Rosa. Agora vamos para o segundo bloco, que traz o poema, onde estão os meus poemas, né? Eu vou ler o meu e vou ler da Valéria Pinheiro, que é o bloco chamado Fluxos, né? Que fala do movimento. E nesse poema eu fiz uma ilustração também, né? Com as próprias palavras. Então, essas palavras que eu vou ler, elas estão escritas aqui dentro dessa mandala de palavras. A água acolhe, aquece, arrepia. Arredonda, acompanha, alegra, alivia. Aquarela, amansa, azula, amacia. Acalenta, afaga, afoga, agonia. Arremessa, arrebata, acaba, adia. Alcança, abre, articula, amplia. Ameaça, aperta, afrouxa, alforria. Então, essa é a minha, né? Eu já me apresentei para vocês, então não preciso ler a biografia. Agora, a Valéria Pinheiro. Ser mar. Das fendas do ontem escorrem memórias, sem ossos ou nomes. Sal e espuma dançando, sua dança fecunda, no útero azul de Janaína. Sereias forjadas, de águas profundas, desaguam sementes de sangue de vida no rodopio do tempo. Trazem segredos de areia, de lodo, escondidos, orvalhados no silêncio. A Valéria Pinheiro, ela se apresenta como aquela que resgata a poeira do tempo, os versos que escrevia na infância. Na maturidade, revisita essa voz com afeto e apresenta em sua segunda antologia, seguindo o rumo natural ao projeto de um livro solo. Então, ela não tem o livro dela ainda, mas é muito lindo, né? Chama Ser Mar. E agora, do último bloco, eu vou ler um poema da... Só quero achar uma coisa aqui. Ah, está aqui. Da Maria Vitória e depois da Andréa Carvalho. Então, a Maria Vitória Rosa. Chama Transplante. E ela abriu hoje, quando ela leu o poema dela, ela disse que como ela não pode ter filhos, né? Ela planta os seus filhos, que são araucárias. Então, ela planta, depois ela manda para o berçário de plantas, né, do município. E tem uma filha da qual ela não conseguiu mandar para o berçário, né? Então, ela pôs, planto minha terceira filha. Então, ela dedica esse poema para ela, chama Transplante. Minha filha é verde, broto, semente. Na lua crescente, ela sente o poder da terra, de seu ventre. Ela sente as gotas d'água penetrando em suas raízes, afundando no solo que acabei de arar, num vaso ali no canto do meu quarto. No entanto, aqui será seu lar? Porém, transplantar é amar-se de verdade, é criar outras realidades. Minha filha tem destino definido, o de viajar pelas terras do sul, onde a gralha azul desejar. Um dia
ela vai se encontrar? Talvez, onde eu não estiver. Minha filha Araucária sabe que o céu é espelho do mar, e as nuvens a tinta, o quadro para emoldurar. A arte, mero plágio da natureza, em seu cotidiano contágio, constante lembrete da morte líquida que escorre no banquete da deusa Gaia, primordial, primitiva. Bonito, né? Gostei muito. Aqui tem uma imagem, Andreia, assinada no Parque Baricuí. Ah, essa aqui é do poema anterior, que é sobre o Andrei. Mas eu escolhi para ler o poema que foi lido hoje no Sarau, que chama-se da Andréia Carvalho Gavita, que é praticamente a fundadora dos Marianas, né? Eu vou ler a biografia dela antes de começar. Andréia Carvalho Gavita. É poeta paranaense, trabalha no Departamento de Ciências Florestais da UFPR. Tem 7 livros publicados no gênero poesia e coautoria em diversas antologias. É editora na editora Donizela e coordenadora do Coletivo Marianas, mestranda de Estudos Literários da UFPR. Andréia Carvalho Gavita, Se Essa Água Fosse Minha. Se essa água fosse minha, está no 3º bloco, Travessias. Se essa água fosse minha, não regaria o deserto da transfobia, nem deixaria crescer na terra a raiz cinzenta da agonia. Se é na alma que transborda a cachoeira da irmandade, não deixaria a frase torta apodrecer a diversa sinfonia. Lavaria as bocas maltrapilhas que cospem nos corpos insurrectos suas moralidades encardidas. De seus preconceituosos verbos brotam dejetos, ervas daninhas que afogam as divergentes vidas. Quem bebe da fonte sagrada apenas o vinagre da condenação envenena com sua saliva toda a estrada que a chuva percorre em ressurreição. A pura cantiga do líquido espírito a todos encharca, sem nenhum amém. Toda lágrima devolve à terra uma cantiga, um requiem. Voltamos ao centro, igualmente despidos. Qual o propósito de olhar um corpo e dizer: isso é ninguém? Muito bom, né? Então, eu recomendo esse livro. Esse livro é um livro de poesia e prosa. Ele contém autores de vários gêneros, né? Inclusive, também temos um homem cis que publica aqui, que foi também participante com um texto que eu ainda não li, Christian. Vamos ver aqui. 102. Christian Abreu de Quevedo. Ele escreveu sobre a primeira mulher e que ele recomenda a gente ver o documentário, chama Narrativas Negras Não Contadas. Então, ele escreve um pouco sobre a Tiana, que é a primeira mulher travesti do seu tempo. E ela hoje está com 92 anos. Né? E o escrito dele chama Oceanos LGBTI+, e os corpos que sobrevivem. É um texto de prosa. Então, é uma joia que a gente tem aqui na mão,
O livro foi publicado pela editora Donizela, em cooperação com a editora Autoral, e com a organização cuidadosíssima da Melissa Reiner, né? E eu quero mostrar, então, as minhas ilustrações, né? A primeira delas é essa, que é uma ilustração que revela como se a água no fundo do mar, no fundo das pessoas, no fundo da alma, né? Um espaço para reflexão. E a outra imagem que eu quero também deixar registrada é essa aqui, que foi feita há muitos anos atrás, não lembro quantos, que foi em homenagem a Iemanjá. Então, eu fiz no dia 2 de fevereiro, se não me engano, de 2019, 2020, por aí, tá bom? Então, se gostaram, associem-se, né? Inscrevam-se nesse canal, divulguem para os seus amigos, né? E nos encontramos no próximo vídeo, tá bom? Beijo!